Bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Nesse outro vídeo aqui eu vou mostrar a vocês um pouco sobre a questão, para ser mais específico, da desigualdade social no Brasil, né? Esse dado aqui já é mais recente, 2018 e 2019. É um dado do Focus Econômicos e ele mostra aqui o Brasil aqui, ó, ranqueado justamente em 8º lugar em 2019, atualmente. Então, dados mais novo, mais certo, mais correto para a gente fazer o comentário. Mas enfim, o que está mostrando aqui nesse gráfico é que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. E aqui vocês vejam que ele em 8º lugar e vai permanecer assim durante muito tempo. A tendência até no futuro é a gente ultrapassar Japão, Alemanha e outros países aí que estão hoje em nossa frente. Mas em contrapartida, enquanto nós somos um dos países mais ricos do mundo e vamos continuar sendo, nós temos essa vergonha que é de sermos também um dos 10 países mais desiguais do mundo. Especificamente, nós temos 200 e tantos países no planeta. Esses dados aqui devem ter sido extraídos aí de mais de uma centena deles, com certeza, e mostra o Brasil aqui entre os últimos países, ou seja, comprovando aqui que nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Então a desigualdade aqui, ela é extrema. A desigualdade, essa desigualdade ela é calculada em cima desse chamado índice de Gini, que é um índice que foi desenvolvido para se medir a desigualdade social dos países, né? Esse índice ele vai de 0 a 1. Geralmente, quanto mais próximo de 1, mais desigual é o país. Quanto mais próximo de 0, logicamente, o país é menos desigual. E o Brasil, vocês observem aqui, desde quando o índice Gini ele foi instituído, né, fizeram uma pesquisa e veja que o índice de Gini no Brasil na década de 60 ele era de 0,53. Vamos esquecer essas duas casas decimais aqui, né, para facilitar a vida da gente. Veja que ele deu uma aumentada aqui no período já da ditadura militar. A desigualdade social aumenta mais ainda no período da ditadura militar, o que é uma falácia. Apesar da ditadura ter crescido, a economia ela cresceu, mas em detrimento justamente da favelização do Brasil e do empobrecimento da população e da massa trabalhadora do país. E com a redemocratização do Brasil, a desigualdade ela passa a diminuir um pouco. Veja que o Fernando Henrique, com toda a sua incoerência, com todo o seu neoliberalismo, né, um governo voltado muito mais para o mercado, para as elites, do que para o povo. Mesmo assim, durante toda a democracia, com os vários planos econômicos, os vários problemas econômicos que houve, ainda assim na democracia o Brasil começou a diminuir. E veja que a diminuição também muito simbólica, né? De 0,60 para 0,59. Foi nos governos aqui de Lula e Dilma que realmente o Brasil teve uma diminuição significativa na desigualdade social. Nós sabemos que as políticas de governo adotadas pelo governo Lula e se dando sequência com Dilma, elas foram eficazes e são eficazes no mundo inteiro. Isso aí, a gente sabe que o aumento do salário mínimo, por exemplo, ele em si só já distribui a renda, né? É claro que você tem um pequeno empresário que ganha 10 mil, se ele tem um salário mínimo de apenas R$500, ele vai ganhar, a seu comércio lucra 10 mil por mês, ele vai ficar com 95% e seu funcionário apenas com 5%. Então, se o salário mínimo é de 4 mil, como é lá na Europa e nos Estados Unidos, uma média aí entre esses países, o empresário, o dono do comércio, ele vai ficar com 6 mil, ou seja, 60%, e o funcionário vai ficar com 40%. Então, lógico que o salário mínimo ele está na raiz aí da questão da desigualdade social. Mas não é só isso não, temos outros fatores também, né? Mas esse gráfico aqui ele mostra, e é bem claro, a desigualdade ela continuou caindo aqui no governo de Dilma. Até 2014 ela chegou a atingir aqui, se eu não me recordo, 0,48%. A desigualdade ela caiu para 0,48% em 2014.
onde o Brasil teve a menor taxa de desemprego registrada da história do país, e que a gente sabe todo o processo que aconteceu, a questão do golpe que deram em Dilma, né, e a crise econômica que se abateu, se seguiu após o golpe, levando o índice de Gini hoje do Brasil para antes de 2010. Hoje, no estudo que eu vi recente, ele está em torno de 0,54 já, ou seja, subindo a desigualdade social. E aqui está até um dado que eu trouxe aqui para finalizar, uma fonte da Oxfam Brasil. Esse dado aqui foi divulgado pela Globo News, né? E eu cliquei aqui, recortei para vocês, só para a gente confirmar aqui, finalizar, como a desigualdade já vem se acentuando no Brasil. E a tendência dela é piorar, porque o governo Bolsonaro, a gente sabe que é um governo que ele mesmo nunca deixou, nem nunca mentiu sobre isso, que é um governo só para a elite e só para os empresários, né? Ele já cansou de dizer em seus discursos que o pobre tem que escolher ou direitos ou emprego. Então acabou. A tendência é a desigualdade aumentar mais, como já vem aumentando. Você vê que não tem política nenhuma dele ainda de governo falando sobre a questão de melhorar as condições e o salário do trabalhador, e pode ter certeza que vocês não vão ver falar nisso nos 4 anos ou 8 anos que ele fica aí no poder. A gente sabe muito bem que Paulo Guedes, seu ministro da Economia, é um banqueiro, ex-banqueiro aí do mercado financeiro, e ele não tem compromisso nenhum, nem sequer com o setor industrial do país, quanto mais sequer com os trabalhadores pobres e assalariados dessa nação. Então veja aqui, só para a gente finalizar esse vídeo aqui, vocês vejam que os 10% mais ricos no Brasil, de 2016 a 2017, eles tiveram um aumento da renda de 6%. Ou seja, os 10% mais ricos do Brasil, em plena crise econômica, a maior crise da história do Brasil, eles ainda assim aumentaram os seus rendimentos em 6%. Enquanto os 10% mais pobres da população, eles tiveram uma redução dos seus rendimentos. Então isso mostra, está bem claro aqui, de que a desigualdade social no Brasil, ela só tende a aumentar nesses próximos anos. Infelizmente, foi a escolha que muitos pobres e trabalhadores fizeram. Agora é aguentar no bolso as consequências. Quem gostou, deixa um like aí, deixa um comentário. Sejam bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Eu vou deixar aqui um link aqui de mais uns vídeos que complementa esse outro aqui. No mais, até o próximo vídeo, porque aqui você aprende de verdade.